Boa tarde a todos e a todas. Eu declaro aberta essa reunião setorial da Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor, ocasião em que será discutido a questão ligadas a entidades de classe e instituições. É um mecanismo que a gente vislumbrou para que a gente possa dar oportunidade para as contribuições. Registramos a presença do vereador Rosenha e convido os senhores vereadores com seus gabinetes para virem até o plenário. Gostaria de convidar para compor a nossa mesa diretora dos trabalhos de hoje o senhor Geraldo Harbe, que ele é diretor da Uninorte. O cerimonial para... Ao mesmo tempo... Já está pronto lá? Está pronto lá? Ah, não? Tá. Ao mesmo tempo, convido o Plínio de Sá Nogueira, que ele é conselheiro da OAB. Do mesmo modo, o senhor Marcos Anselmo da Cunha, que é presidente do Corecon. A Djalma Nogueira Jacques, supervisor de disseminação do IBGE. E, no momento, Antônio Stanislau Sanches, que é do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Amazonas, para compor a mesa. Registrando a presença do Wisler Botelho, que é Sindicato dos Engenheiros do Estado do Amazonas, e do Paulo Carvalho Mota, que é do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Dizer que essa já é a nossa 7ª reunião do Plano Diretor, dividida em reuniões setoriais e as audiências públicas, né, que se prolongará até o dia 8 de outubro. Ou seja, a Câmara aguarda as propostas, sugestões para o plano diretor até o dia 8. Então, quem tiver propostas é só mandar aqui com a gente. O Pedro Paulo é nosso arquiteto. Está sempre ali na... Qual é o número da tua sala, Pedro Paulo? A minha é 41. É no planejamento urbano da Câmara, que fica no 2º andar. Quem quiser vir conversar com ele, trocar uma ideia, a gente está aqui na reunião plenária e ele está lá trabalhando as propostas que chegam. Então, nós vamos, de imediato, passar a palavra ao arquiteto Pedro Paulo, que é nosso coordenador de planejamento urbano aqui da Câmara, para ele fazer uma geral do tema que iremos discutir e fazer suas considerações com relação ao plano diretor, à revisão do plano diretor da nossa cidade. Saúdo o presidente Sildomar Bitbol, saúdo os demais componentes da mesa, saúdo os senhores vereadores e os presentes. Boa tarde a todos, inicialmente. Bom, é muito importante, eu sempre costumo iniciar minha fala desse jeito, uma vez, sobre um fato que aconteceu comigo. Uma vez uma repórter me perguntou se o plano diretor ele resolveria todos os problemas da cidade. E eu simplesmente fui taxativo. Eu disse que não. E ela ficou perplexa, mas como? Já que você está envolvida há tanto tempo, só para vocês saberem, desde 2009 eu estou envolvido nesse processo. Eu respondi que não, por quê? Na realidade, o plano diretor
é um instrumento, entendeu? E esse instrumento, ele necessita ser aplicado, ele necessita ser seguido. A partir do momento que os gestores e a própria sociedade decidem não segui-lo, né, nós temos um grande problema, que é o que nós temos aí. Vou citar alguns, né, que seria a questão da mobilidade, que hoje está muito complicada, né? Inclusive, eu cheguei atrasado devido a isso, estava no engarrafamento, né? Mas nós temos a problemática do centro da nossa cidade, que é muito grave, inclusive. Nós temos aí os nossos cursos d'água, a questão ambiental. Por isso, o nosso plano diretor ele é urbano e ambiental. Nós estamos aí entrecortados por cursos d'água, por nascentes. Então, é uma série de problemas que só o plano diretor ele não irá resolver, mas o plano diretor irá nortear. O prosseguimento, que são exatamente os planos setoriais e uma gestão aplicada, né, e uma sociedade consciente, aí sim nós vamos começar a mudar a cidade. Para vocês terem uma ideia, muitas pessoas perguntam, poxa, mas são tantos problemas, nós não vamos conseguir resolver. Eu discordo, porque nós temos vários exemplos, não só em cidades em outros países, mas no próprio Brasil, que, a partir de um planejamento otimizado, a partir de uma obediência a regras, a partir de um investimento, né, a partir de uma continuidade, né, esses espaços e a própria cidade foi transformada. Um exemplo muito claro, que todos conhecem, é a questão de Curitiba, né? Só existe um pequeno detalhe, Curitiba aí já está há quase 40 anos seguindo o mesmo plano. Lógico, tendo suas adequações, entendeu? Tendo a abertura de novos eixos estruturantes, é como o próprio plano deles está aplicado, né? Então, é uma série de fatores que, digamos, tem que ser sempre em conjunto, que eu digo, inclusive, com a própria sociedade, para que tudo isso dê certo. Um outro exemplo que temos é a cidade de Bogotá. A cidade de Bogotá tinha um dos maiores índices em assassinato, devido à questão do narcotráfico. Lógico, houve um trabalho intenso da justiça, polícia e sociedade e planejamento urbano. Para vocês terem uma ideia, em 10 anos, eles conseguiram implantar 180 parques em Bogotá. Conseguiram implantar o Transmilênio, que, na realidade, é um BRT. Conseguiram implantar a questão de renovação de áreas, principalmente as áreas carentes. Então, tudo isso resultou em uma cidade, logicamente, muito melhor. Hoje tem um dos menores índices de criminalidade, inclusive em acidentes de trânsito também. Por quê? Decidiram mudar, foram à luta, entendeu? A sociedade como um todo, eu sempre digo, não adianta eu, como arquiteto e urbanista, planejar a melhor cidade possível, se ninguém quiser segui-la. Não adianta os vereadores aprovarem uma lei, a melhor lei do mundo, sem que ninguém siga também. Então, o que eu acho importante, principalmente nessa... Eu vejo que aqui tem, sim, representante de entidades, mas, às vezes, eu sinto falta da própria sociedade participar, onde muitas vezes reclamam, nós não temos oportunidade. Eu falo isso para vocês porque, como eu disse, desde 2009 eu estou nesse processo. E eu já participei de, no mínimo, 30 audiências públicas referentes ao plano diretor. E, muitas vezes, eu vejo que, não na maioria, graças a Deus, às vezes são esvaziadas, entendeu? E depois as pessoas reclamam, poxa, mas eu não tenho uma cidade melhor. Mas o que eu quero, a mensagem que eu gostaria de passar, é que cada um pode fazer a diferença. Não interessa se você é de uma classe alta, de uma classe baixa, se você tem uma profissão ou não tem. Você pode fazer a diferença. Então, o que eu gostaria de falar é isso. Nós temos muitos problemas, não são poucos. Nós temos um problema de mobilidade seríssimo, tá? Isso também não é inerente à nossa cidade. Todas as cidades brasileiras passam por esse problema. Ontem, inclusive, eu estava assistindo um programa na Globo News do Alexandre Garcia,
e ele estava entrevistando 2 especialistas. E, para vocês terem uma ideia, a questão de recursos aplicados em mobilidade, do PAC 1 e do PAC 2, gira em torno de 30 bilhões de reais. O que está sendo discutido era exatamente a questão do alinhamento das políticas públicas em todas as esferas, federal, estadual e municipal. O porquê disso? É um paradoxo, aí é uma crítica, eu diria uma crítica como arquiteto, é um paradoxo nós termos uma aplicação de 30 bilhões em mobilidade, onde vão ter a abertura de novas vias, a implantação de novos modais e tudo mais, acessibilidade, e, em contrapartida, o governo federal, para incentivar o consumo interno, baixa o IPI dos carros. Então, como é que se cria uma lei de mobilidade em 2012, onde se diz que você vai ter que incentivar as pessoas andarem, as pessoas percorrerem a pé, as pessoas andarem de bicicleta, as pessoas andarem num transporte coletivo, deixarem seus carros em casa, se você dá esse tipo de incentivo? Para vocês terem uma ideia, são 4 mil carros que entram em Manaus, novos, por mês. Novos. O que significa um inchaço na frota de Manaus. Então, são muitos problemas, volto a dizer, mas não são problemas impossíveis de resolver. Basta um alinhamento, tá, de todos, né, uma consciência coletiva, um trabalho de todos, para que nós possamos ter uma cidade melhor. Obrigado. Eu vejo, Pedro Paulo, que essa transformação na nossa cidade, ela vai iniciar com a organização do centro, né? Ontem nós estávamos discutindo sobre passeios públicos, as calçadas, né? As calçadas, os passeios públicos desimpedidos, sem nenhum entrave, sem um poste que venha impedir a situação de ida e vinda das pessoas, não só do cadeirante, mas do cidadão, né? A mobilidade urbana começa por isso aí, o ir e vir das pessoas. E eu falava ontem com relação àquelas 2 situações de rampeamento, né, das calçadas que estavam sendo feitas. E hoje, minha surpresa boa é que eu passei já ali próximo à Arena da Amazônia e eu já vi as calçadas sendo rampadas, né, com o concreto novo. Então, quer dizer, o que a gente discutiu, que lá na TV Câmara, lá no outro lado, o pessoal ouviu, já está colocando em prática. Então, já é uma ajuda para a cidade de Manaus. Hoje, nós fomos convidados a participar de um almoço em que o vereador Elias Emanuel, eu e outras pessoas convidadas que fomos ao CDL, ao Centro de Diretores Logistas, que queriam discutir o plano diretor. E, assim como a Soframa, Pedro Paulo, o CDL também estudou, reuniu os seus associados e encaminhou uma série de propostas para a gente. Assim pode fazer também as entidades de classes, as instituições de ensino, que é para a gente poder analisar essas propostas, porque tudo isso tem a ver com a vida da nossa cidade. É o dia a dia, né? Então, a gente quer... E naquele momento eu falava para eles bem assim, que esse convite que eles estavam fazendo para a Câmara e para a Comissão do Plano Diretor, que servisse já de um comprometimento deles de participar do Plano Diretor, realmente nas discussões e também no oferecimento de propostas, como foi feito. Então, assim, nós vamos, neste momento, enquanto o vereador Elias não chega, porque o vereador Elias está lá debatendo com os dirigentes lojistas, né? E enquanto ele não vem, a gente vai ficar aqui, eu e o Pedro Paulo, conversando com vocês. Nesse momento, nós vamos abrir para
qualquer pessoa que queiram participar e dar suas propostas e sugestões, como é praxe desta comissão. Todas as pessoas que queiram participar do debate, que se inscrevam. Nós temos uma mesa ali, um pessoal já com a camisa do plano diretor aguardando vocês, para que a gente possa buscar fazer esse bate-bola. Pergunto se alguém da mesa gostaria de fazer parte dessa discussão, falando daí mesmo, de lá da tribuna, como queiram. O Marcos, que é... Marcos Anselmo, não é isso? Que é presidente do Corecon. Então, eu vou passar a palavra ao Marcos para que ele faça as suas considerações. Senhor presidente, vereadores, todos os demais, boa noite, boa tarde. Em nome do Conselho Regional de Economia, eu queria parabenizar a Prefeitura por essa manifestação de mudança do plano diretor. Como economista, eu gostaria apenas de que ficasse registrado a nossa participação, no sentido de que Manaus hoje está perdendo muito desenvolvimento em função da falta de áreas para instalações de indústrias. Basta dizer que na Suframa nós temos uma lista onde mais de 100 empresas estão esperando um terreno para virem se instalar em Manaus. Também vale a pena dizer que, fugindo ali do distrito industrial, as indústrias para se instalarem em qualquer galpão em Manaus é uma dificuldade sem parâmetros para descrever. Como consultor, eu tenho alguns clientes que estão vindo do Rio Grande do Sul, para 2 são fábricas de moto e uma fábrica de bicicleta elétrica, que estão já prontos para desistir de virem se instalar em Manaus, em função das dificuldades para se conseguir uma certidão de uso de solo, para conseguir um alvará de funcionamento. Então, acredito que, nesse momento onde se está discutindo o plano diretor, senhor presidente, é o momento para a gente pensar nisso, porque no momento que a proposta de extensão de incentivos fiscais forem aprovadas para os municípios metropolitanos, essas indústrias que poderiam estar sendo instaladas em Manaus, com certeza vão se instalar nos interiores, porque lá, com certeza, a Prefeitura vai criar uma situação diferenciada para essas indústrias ali se instalarem. Então, acredito que esse seja o momento da gente conseguir trazer esses investimentos para Manaus, termos uma geração de emprego e, com isso, aumentar a renda dos nossos cidadãos que moram aqui na capital. Então, gostaria que fosse visto com bastante cuidado essa questão de áreas onde possam funcionar atividades nível 4 e nível 5, que são as atividades onde trazem mais investimentos e mais geração de postos de trabalho. Somente. Muito obrigado. Para a gente fazer o bate-bola, o Pedro Paulo, que é conhecedor e estudioso no plano diretor, que está há 4 anos praticamente, né, Pedro Paulo, participando das discussões, das audiências públicas, ele vai dar também a sua contribuição. É bastante pertinente o que o presidente do Corecon fala, né? Nós temos um grande problema, que é exatamente a Suframa não ter mais a disponibilidade de área. A nossa esperança é que o anel viário ele saia, né, o mais rápido possível, porque isso vai contribuir para a abertura de não só novas vias, mas também a abertura, a composição de lotes na Suframa. Nós temos um dado no Implurb, presidente, que hoje já existem em torno de 65 empresas, elas instaladas fora do distrito industrial, no eixo Torquato Tapajós, Tarumã e Noel Núteos. Tá? Isso, para nós que somos planejadores, é um problema, porque nós só temos uma via até hoje, né, do eixo norte-sul, que é a Torquato. Então, você vê um fluxo muito grande, que é uma necessidade das indústrias, referente não só a transporte, tá,
a transporte de cargas e a questão do próprio transporte dos, como é que se diz? Fugiu a palavra. Dos funcionários, né? E o que acontece? Nós já conversamos bastante com a SUFRAMA, vimos essa possibilidade que com o anel viário irá abrir novas áreas, né? Logicamente, esse eixo já está consolidado, o eixo da Torquato, não tem como mais, digamos, nós voltarmos atrás, até mesmo porque isso seria um prejuízo muito grande. Nós temos que levar em consideração que hoje a questão da economia é gerada, sim, pelo polo industrial, isso é indiscutível. O nosso único modelo econômico é a Zona Franca de Manaus. Muitas pessoas, às vezes, falam, inclusive eu ouvi muito nas audiências, as pessoas criticarem o modelo. Aí eu perguntava assim, mas qual é a solução? Porque é o único que nós temos. Há 46 anos o modelo ele foi implantado e até hoje nós não temos mais nenhum. Nós não nos especializamos em turismo, que seria uma vertente. Nós não nos especializamos em biotecnologia, que seria uma outra vertente. Está engatinhando ainda, nós temos aí um centro de biotecnologia, mas ainda está engatinhando, né? Ou seja, Manaus vive basicamente do distrito industrial. Então, lógico, como eu falei no início, é muito pertinente o que o presidente falou, nós temos que olhar com muito critério essa situação, porque em quase toda a cidade dá para ser instalado até o tipo 3, né, mesmo sendo indústria, certo? Mas o tipo 4 e o tipo 5, por serem mais impactantes, necessitam de mais documentações, que são as licenças, entendeu? Ambientais, a licença referente a tráfego, e isso é um processo demorado e custoso. E nós sabemos que, muitas vezes, as empresas acabam perdendo o timing do negócio. E isso, lógico, elas, às vezes, conseguem em outras cidades, como, por exemplo, Belo Horizonte, que oferece muitos incentivos, e acabam indo para outros estados, infelizmente. No plano, nós procuramos ver isso com muito critério. Lógico, uma coisa que nós sempre frisamos é o seguinte, nós estamos exatamente no momento de debate, né? Então, se as entidades puderem propor, exatamente essa comissão aqui vai apreciar com muito carinho, entendeu? Para nós resolvermos esse problema, tanto é que nós estamos sempre em contato com a SUFRAMA, tá? Muito obrigado. Vereador Rosenha, tudo sob controle? Bacana. Vereador Amauri já se encontra aqui com a gente. A Câmara Municipal de Manaus, esse final de ano, está, assim, tanto quanto sobrecarregado. São várias comissões atuando de reforma do regimento interno, da lei orgânica do município. Já temos aí as leis de diretrizes, o orçamento, né, tudo chegando para que a gente possa fazer outra comissão para a gente trabalhar em cima desses projetos que chegam até a gente, que são praxes de, no final do ano, estarem chegando para votação nessa casa. Nesse momento, a gente passa a palavra ao diretor da Uninorte, Geraldo Arbe. Isso. Senhor presidente, senhores membros integrantes desta mesa diretora, caríssimos vereadores, meus senhores e minhas senhoras. Eu venho acompanhando, como um bom manauara, ao longo desses anos, mas observo que nos últimos 20 anos nós tivemos um crescimento acelerado na cidade de Manaus e um crescimento desordenado, né? E aí não adianta nós ficarmos levantando aqui quem é o culpado dessa situação. Nós precisamos resolver. E por que nós precisamos resolver? Porque nós vivemos aqui. E nós sofremos em função dessa situação caótica que vive hoje todos os habitantes da cidade de Manaus. O que eu posso observar como morador da cidade de Manaus, como economista,
e como uma pessoa preocupada com o desenvolvimento da nossa cidade, é que nós precisamos, efetivamente, desenvolver um planejamento calcado em cima de políticas públicas que tenha um perfeito alinhamento, e esse planejamento ele precisa necessariamente ser um planejamento de longo prazo, e aí eu me refiro de longo prazo, não é apenas um mandato governamental de 4 anos, mas um planejamento em que mude o governo e que haja continuidade, que não haja interrupção, que a gente possa efetivamente trabalhar, quer seja o partido que esteja no poder, mas que ele possa dar continuidade a esse trabalho. O Pedro Paulo ele colocou aqui com muita propriedade o caso de Bogotá, e eu conheço, aliás, conheci Bogotá antes dessa, vamos dizer assim, da transformação, e depois com a transformação. Realmente é uma cidade hoje encantadora, é uma cidade extremamente segura. Você anda 2 horas da manhã em Bogotá com a maior tranquilidade, sem nenhum problema. É uma cidade ordenada, enfim, é um exemplo para nós. Nós não estamos tão distantes, por exemplo, da cidade de Miami. São 5 horas de voo aqui. Aquelas pessoas que já tiveram oportunidade, Miami é uma cidade que você vive permanentemente em obras. Permanentemente em obras. Mas o que é isso? É porque há um planejamento de longo prazo, que é o que eu entendo que nós precisamos ter aqui. Com políticas públicas bem alinhadas, e eu quero parabenizar essa iniciativa, porque eu moro em Manaus há 57 anos e trabalho nas instituições educacionais há 25 anos, e é a primeira vez que eu, por exemplo, participo e que a minha entidade, por exemplo, é convidada a participar de um fórum de debate desses. Que eu entendo que nós temos uma participação fundamental nesse processo. Não só as instituições de ensino, mas, sobretudo, as entidades de classe e outras entidades e a própria sociedade, para que a gente possa efetivamente discutir um plano e que a gente implemente esse plano e que este plano seja duradouro, e que a gente possa efetivamente viver uma melhor qualidade de vida na nossa cidade. Então, era apenas essas colocações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Obrigado aí pela participação. Vamos passar então agora a palavra ao Adjalma Nogueira, que ele é do IBGE. Senhoras e senhores, é um prazer estar representando a instituição IBGE aqui nesta casa, neste plenário, nessa discussão. E o IBGE vivencia os problemas da cidade de Manaus e de todas as cidades do Amazonas e até mesmo do Brasil diariamente, porque diariamente nós trabalhamos o ambiente, o aspecto urbanístico ou urbano da cidade, de forma a preparar o material para a execução das nossas pesquisas. E nós coletamos e disponibilizamos para a sociedade muitas informações sobre a cidade de Manaus. E, por conta disso, também demandamos informações de instituições locais, principalmente as instituições municipais, como o Implurb. Nos preocupa o acompanhamento organizacional da cidade, porque não basta nós formatarmos um plano diretor se ele não sofrerá nos próximos 10 anos um acompanhamento, uma cobrança daquilo que foi estabelecido naquele documento. Esse é um ponto. Manaus vivencia hoje uma certa organização urbana,
Cidades como Salvador, como São Paulo, estive recentemente em Rio Branco, no Acre, não possuem bairros, para vocês terem uma ideia. A primeira capital do Brasil não tem bairros, Salvador. Então, nós já temos, e desde 95 já caminhamos para uma certa organização urbanística. Mas, como eu disse no início, como não há vigilância, às vezes as leis se sobrepõem e elas perdem valor. Vou citar um exemplo. Em dezembro de 2010, o prefeito de plantão criou 7 bairros na cidade de Manaus. Como resultado desse decreto municipal, houveram sobreposição de leis que já haviam anteriormente. Por exemplo, a lei do perímetro urbano da cidade. Como ele criou um bairro, por exemplo, que eu lembro bem, Lago Azul. Ele criou o Lago Azul como um bairro da cidade de Manaus. No entanto, o bairro estava localizado na área de expansão urbana da cidade. Então, haveria necessidade de atualizar outras leis que já pré-existiam. Então, eu só estou citando um exemplo de como nós precisamos vigiar, nós precisamos acompanhar essa legislação, de forma que o processo do plano diretor não fique estanque tão somente disponível para a sociedade, sem que haja uma cobrança e sem que haja um acompanhamento. O IBGE está sempre aberto às discussões, sempre aberto a participar e a disponibilizar informações da cidade de Manaus para qualquer cidadão. E nós queremos, sim, estar sempre participando e também ajudando em qualquer processo que diga respeito à melhoria da cidade de Manaus, assim como qualquer cidade brasileira. Obrigado. Você acompanha imagens ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Manaus em mais uma audiência pública tratando sobre as reuniões setoriais que discute o plano diretor. E hoje o tema é entidades de classe e instituições de ensino. Então, assim, essa reunião e essas nossas reuniões setoriais, ela serve para chamar a atenção das pessoas para discussão e também para o oferecimento de propostas. Todos receberam esse panfleto aí, né? O pessoal todos receberam. Nesse panfleto vocês vão ter os endereços aí, o site que a gente possa entrar, conhecer as leis, as 7 leis do plano e também propor as suas sugestões. Se não quiser fazer por escrito, mas que possa no site nosso manter um diálogo que a gente está sempre abrindo para verificar as propostas que chegaram. No início das audiências, nós recebemos uma série de propostas, né? O relator ele está formatando essas sugestões para, de repente, algumas das 50, mais ou menos, que a gente tem em mãos, possa se formatar para ser encaminhada como emenda da comissão, para que venha a ser discutido o plano diretor, né? Então, assim, chamar a atenção para a participação popular. Nós estamos desde agosto, quando chegou aqui o plano, a proposta do plano aqui na nossa casa, fazendo um trabalho de divulgação. Essa cidade nunca viu um trabalho de divulgação tão grande quanto a gente fez. Nós visitamos as instituições, estivemos na Uninorte, estivemos nas redes de comunicações, né? Em todas as instituições a gente foi fazer esse trabalho, visando, acima de tudo, cumprir todos os passos, cumprir o que manda o Estatuto da Cidade e fazer com que as pessoas tenham conhecimento. E só para vocês terem uma ideia, esta casa, com praticamente a totalidade dos senhores vereadores, fez uma panfletagem uma manhã dessa, para que todas as pessoas pudessem ter esse conhecimento. Foram em vários pontos da cidade, teve no centro da cidade, teve nas esquinas, e eu penso que a cidade de Manaus, praticamente todo mundo soube dessa discussão do plano diretor nesta casa e nesse período. Tá certo? Então, agora eu queria passo a palavra para o Plínio Henrique,
que ele é representante da OAB. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais integrantes desta mesa. Estamos hoje numa reunião que trata sobre a revisão do plano diretor, com a participação de entidades de classe e representantes de instituições de ensino superior. Em primeiro lugar, como representante da OAB hoje, eu gostaria de parabenizar a iniciativa dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus por abrirem espaço para que entidades de classe e instituições participassem desse debate. A OAB, como defensora do Estado Democrático de Direito, como uma entidade de classe que zela pelo cumprimento da Constituição e das leis do país, ela tem a honra de participar hoje dessa reunião e ressaltar que é muito importante que uma casa legislativa receba essas entidades de classe, receba os representantes dessas entidades e a população. Ainda há pouco, o arquiteto Pedro Paulo mostrou preocupação que não havia interesse muito grande, talvez somente no dia de hoje. Eu mesmo recebi um panfleto e tomei conhecimento também, oficialmente, por meio da presidência do OAB, que nós teríamos essas reuniões. Eu quero dizer também que nós poderíamos passar muito tempo discutindo aqui. Então, lógico que essa é uma reunião setorial que foi convocada, pelo que eu entendi, né, para que nós participássemos e, dentro do possível, nós pudéssemos apresentar algumas sugestões. A grande preocupação, eu já percebi de alguns integrantes da mesa, é de nós termos uma lei, ou leis, né, que sejam válidas, mas não tenham eficácia. Parece que essa é a grande questão. A própria Constituição Federal prevê muitos direitos de educação, segurança, né, e por aí vai. Infelizmente, ainda não foi possível cumprir todos esses, ou então garantir realmente, né, esses direitos aos cidadãos. Bem, para complementar aqui, eu li rapidamente aqui, nós recebemos na OAB também todos esses 7 projetos de leis complementares, que tratam aqui do plano diretor, normas de uso e ocupação do solo, código de obras e edificações, código de postura, parcelamento de solo urbano, dispõe também perímetro urbano de Manaus. Qual poderia ser a participação da OAB nesse sentido? Sei que nós temos aqui as comissões de estudo desses projetos de lei, né? A procuradoria competente, nós temos também aqui na Câmara Municipal, e nós poderemos, sim, colaborar, né, analisando esses projetos de leis e enviar as sugestões, né? Hoje nós temos advogados que também são formados, são engenheiros, que é do conhecimento dos senhores, que também podem auxiliar nessa análise. Então, essa é a minha primeira participação, e obrigado pelo convite, senhor presidente e demais vereadores. Queria dizer que já faz parte aqui da mesa o senhor Samuel, que é coordenador geral do CIESA. O Isler Botelho Barroso é o próximo... Oi? O Isler Barroso, ele que cadê o do Isler? Ele é do Sindicato dos Engenheiros. Onde é que está o Isley?
Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente Sildomar Abitbol, em nome do qual saudamos os demais membros da mesa e essa seleta plateia, seleta plenária. O Sindicato dos Engenheiros, atendendo ao honroso convite desta casa, aqui se faz presente. Por formação, os profissionais da área tecnológica costumam sempre apresentar contribuições, propostas para a solução de não conformidades e não remoer problemas. Motivo pelo qual não vamos ficar aqui tomando o tempo dos senhores falando sobre aquilo que todos nós conhecemos. Nós estaremos encaminhando, senhor presidente, em tempo hábil, a contribuição dos profissionais da área tecnológica para esta casa. Isso tenha certeza. Certamente que as não conformidades são muitas e somente propostas com contribuição podem agregar valor para contribuir de forma que o plano diretor possa vir a propiciar políticas e diretrizes que possam ser implantadas de fato e de direito. Como disse o nosso colega da OAB, existem aquelas leis que existem, mas ninguém cumpre, ou, pelo menos até hoje, não conseguiu garantir, se conseguiu garantir esses direitos, inclusive aquelas prescritas na nossa Carta Magna. Uma das coisas que nós estaremos encaminhando para essa casa é a questão da macrologística dentro da nossa área urbana. Isso nos causa muita preocupação. As nossas ruas são muito estreitas e os veículos grandes, os veículos pesados, transportando a riqueza que é produzida aqui, ele trafega dentro das nossas áreas urbanas. E isso causa um verdadeiro caos no nosso trânsito. De tal forma que só temos a agradecer ao convite desta casa, e dizer que o Sindicato dos Engenheiros, por deter um seleto grupo de profissionais com especialização nas variadas áreas da engenharia, está à disposição, senhor presidente, para contribuir naquilo que for da área de competência desses profissionais. Nosso muito obrigado. Agradecemos aí a todos que contribuíram nesse primeiro momento, E agora eu gostaria de passar a palavra também à professora Rosicleide Ferreira, que ela é da Uninorte. Onde é que está a professora? A professora pode ir num desses... Vamos ver se está funcionando esse aí. Então, a minha contribuição vai no sentido da gente pensar, fazer uma discussão a partir do modelo de desenvolvimento regional que nós temos. E aí, na fala do Pedro Paulo, ele cita o que seria, quais seriam, alguns modelos alternativos para uma política de modelo único, que é o da Zona Franca. Bom, o que a gente tem percebido ao longo desses tempos é que as alternativas mais viáveis para a região, que seria o turismo e a biotecnologia, na verdade, eles ainda não foram suficientemente levados a sério. E aí, quando a gente pensa nos modelos de desenvolvimento que a região já experimentou, a gente sempre vai citar dois, ou é a Zona Franca ou o modelo da exploração da borracha. Não é? E que a gente sabe que tem um ciclo. Então, o ciclo da Zona Franca ele precisa evoluir desse modelo mais industrializado, ou de montagem, como queiram dizer, para um outro modelo que permita a inserção dessas alternativas, a associação dessas alternativas a ele. Talvez essa seja uma
das propostas que o plano possa, né, trabalhar para que venha a se desenvolver no futuro. Contudo, eu creio que nesse evento de hoje, a presença das instituições de ensino seja oportuna justamente pela sua função final, que é de educar. E quem sabe aí é que está o X da questão. Se a gente não educa a população para que ela, então, faça essa fiscalização e para que ela monitore, conforme falou o nosso colega do IBGE, as leis, as políticas, os legisladores, então a gente inviabiliza qualquer tipo de plano. E aí acontecem os paradoxos, como foi citado. A gente tem uma política de acessibilidade já aprovada, né, e em certos setores já sendo viabilizada, e outra que estimula a compra de veículos, por exemplo. Nada contra quem possa comprar um veículo. Não é? É bom, inclusive, para a economia, porque o capital não vai parar para a gente fazer o nosso plano diretor aqui. Ao contrário, somos nós que precisamos pensar alternativas que se adequem à expansão do capital, porque é daí que a gente vive. Então, quem sabe a educação seja esse elo, né, que está faltando para que realmente as coisas se viabilizem em termos de fiscalização, em termos de legislação, em termos de educação. Né, penso que é por aí. E da nossa parte, da instituição de ensino, da Uninorte, nós estamos, viu, presidente Sildomar, disponíveis. Nós iremos também apresentar uma sugestão dentro dessa área do turismo, que é a área que eu milito, não é? Para que, de repente, quem sabe, a gente possa, então, estar aí contribuindo para que, daqui, na próxima revisão do plano diretor, a gente tenha mais pontos positivos para dizer, olha, essa política deu certo, essa aqui foi mais ou menos, essa aqui é viável, né? E a gente não possa avançar aí desse estágio. É isso que eu tinha para falar. Obrigada. Antes de passar a palavra ao Pedro Paulo, eu gostaria de saber se ainda tem alguém que queira fazer seus posicionamentos. Por favor, a Marleide com a Ilé estão ali para fazer as inscrições, tá? O Pedro Paulo. Foi bastante pertinente a colocação da professora, e eu gosto de frisar sempre, né, que nós sempre, em todas as eleições presidenciais, tem um candidato, um senador, e ele sempre diz, eu não gosto de ser chato, mas ele sempre coloca como plataforma dele a questão da educação, né? Logicamente, nós sabemos que realmente é a chave, tá? Que só a educação vai realmente transformar o indivíduo, porque ele vai se tornar um indivíduo mais informado, mais politizado, sabendo não só dos seus deveres, mas dos seus direitos também, né? E, por exemplo, o Implurb, uma vez, ele chegou a desenvolver um plano que nós chamamos de educação urbana. O porquê disso? Para vocês terem ideia, hoje já tem nas escolas, né, todos sabem, né, mas eu vou ser redundante agora, nós temos aí a educação ambiental, nós temos a educação no trânsito e nós temos a educação financeira. Eu, quando estudei, eu não tive nada disso, tá? E, por incrível que pareça, por exemplo, meus filhos, né, que estão nessa fase, eles, algumas vezes, eles me chamam a atenção por certas coisas. Por exemplo, uma vez eu entrei no carro e meu filho pegou e disse, coloque o cinto. Entendeu? Então, quer dizer, as crianças, elas têm um poder de absorver as informações muito maior do que os próprios adultos. E esse programa que nós chegamos a só, digamos, a moldá-lo, a educação urbana, seria exatamente não para, logicamente, explicar a questão do plano diretor de uma maneira simplificada, mas o porquê não jogar lixo nos igarapés, o porquê de não ocupar as calçadas, porque parece besteira, mas as pessoas acabam colocando o próprio carro na calçada. Então, o indivíduo ele passa a caminhar na rua. Isso é, quando nós temos calçada. Porque, às vezes, tem indivíduos que avançam com um muro até o limite da via, né? Ou quando não colocam a sua rampa na via. Então, tudo isso nós sempre analisamos que é uma falta de consciência,
tá? Nós sabemos que existe uma precariedade referente à fiscalização, mas, para vocês terem uma ideia, são pouquíssimos fiscais, tá? É por isso que volto à minha fala inicial, quando eu digo que não só o plano resolve, mas sim uma gestão otimizada, uma aplicação aí em tecnologia para fazer essa fiscalização, tá? E, logicamente, no próprio corpo técnico. E eu não sei quem dos componentes aqui frisou muito bem que não se trata de um plano de governo, porque, para se transformar uma cidade em 4 anos, isso não existe, tá? Isso é balela. Uma cidade, ela se transforma em décadas, tá? Vou citar um exemplo muito claro. Belém, hoje, ela tem uma orla revitalizada. Mas por quê? Eles começaram, no mínimo, há 10 anos atrás com isso, e não pararam. Hoje tem a Estação das Docas, tem o Mangal das Garças, tem o Mercado Ver o Peso, está revitalizado, entendeu? Ou seja, tem uma área chamada lá Nova Lusitânia, que tem um forte, o antigo forte, entendeu? Tem lá um convento, que virou um museu, ou seja, todos esses projetos eles foram desenvolvidos e, logicamente, restaurados, revitalizados e tudo mais, aí em mais de uma década. Curitiba, como eu falei, já tem décadas de planejamento. Não interessa se o prefeito é A, B ou C. O que interessa é que existem as diretrizes e elas têm que ser seguidas e não há desvio, entendeu? Para vocês terem uma ideia, algumas pessoas falam, Manaus nunca teve um plano diretor. Eu discordo, porque em 1975 existiu o PDLI, Plano Diretor Local Integrado. Foi feito por uma empresa chamada Seret. Essa empresa era do Paraná, tá? E, para vocês terem uma ideia, eu tive a felicidade de conhecer o plano, era um plano completo. Ele tinha todas as diretrizes, plano de alinhamento e passeio, ele tinha todas as diretrizes viárias, como é que a cidade deveria se desenvolver. E ele fixava as décadas de desenvolvimento. Infelizmente, isso não foi à frente, né? Os gestores, como o nobre diretor aqui falou, que não adianta nós procurarmos os culpados, né? Porque agora o estrago já está feito. Mas, infelizmente, os gestores não deram prosseguimento no plano, né? A aplicação dele, eu falo, porque o plano ficou pronto, não deram prosseguimento ao plano, e aí nós temos uma cidade como a nossa, né? Que eu costumo também dizer, algumas pessoas frisam muito, Manaus não tem planejamento, e eu discordo. Manaus pode não ter um planejamento global, mas ela tem territórios planejados, tá? O que seria isso? Um exemplo claro, o centro da nossa cidade. O centro da nossa cidade foi um centro planejado. Eduardo Ribeiro, nos idos da borracha, lógico, com muito dinheiro em caixa, entendeu? Conseguiu traçar um modelo que foi baseado no modelo de Paris, certo? Quem concebeu, digamos, o modelo em Paris foi um personagem chamado Barão Haussmann, né? E então Eduardo Ribeiro pegou e começou a traçar todas as diretrizes da cidade, inclusive código de posturas, entendeu? Uma série de coisas. Não só o traçado urbano, não só o traçado de embelezamento urbano da cidade. Então, infelizmente, também não seguiram o traçado, né? Até o bairro da Cachoeirinha houve essa preocupação, depois começou a distorcer tudo, mas nós tivemos um outro exemplo, que foi a Cidade Nova. Como arquiteto, eu discordo da questão da distância, mas é um território planejado. Nós temos o Distrito Industrial, que é um território planejado, entendeu? E nós temos todos os nossos conjuntos habitacionais e nossas invasões também, tá? O que eu quero deixar claro é que, primeiramente, a cidade ela não é um ser estático, ela é um ser dinâmico, entendeu? Por quê? Envolve diversos atores, né? Envolve a economia, envolve os vários tipos de mercado. Nós estamos falando aí em mercado imobiliário, nós estamos falando em mercado comercial, né? Um dado para vocês interessante é que todos os shoppings que vieram para Manaus, desde o primeiro até o Manauara,
eles só se instalaram em uma zona da cidade. Vocês observaram isso? Só na Centro-Sul. Mas por quê? Muito simples. Era onde tinham pessoas que tinham uma renda muito boa. Entendeu? Hoje, os shoppings já começaram a... Agora não, de um tempo para cá, eles começaram a se descentralizar. Nós já temos um aqui na Ponta Negra, temos uma previsão para a Avenida das Torres, temos na Zona Norte e temos na Zona Leste. Então, gente, eu estou citando isso porque é algo muito interessante, porque a cidade ela tem que começar a se descentralizar. Tá? Não adianta só nós começarmos a olhar para uma área apenas, tá? E começarmos a modificá-la, não. Isso gera também a questão da mobilidade, que as pessoas não precisam se deslocar tanto, porque já tem um shopping mais próximo, certo? E outras coisas também. Gera economia, inclusive. Porque você imagina, uma pessoa que passa entre 3 a 4 horas no ônibus de ida e depois de volta, isso gera um problema na economia. Por quê? Qualidade de vida, referente à saúde daquela pessoa e referente que ela poderia estar sendo produtiva nessas 6 horas, nessas 8 horas. Tá? Por que eu estou falando a questão dessa descentralização? Porque é importante que, inclusive, as próprias instituições de ensino, né, eu já vejo que elas começam a se preocupar em irem para outros locais, não se instalarem apenas em um local. E isso é muito favorável, gente. Um dado interessante para vocês é que Zona Norte e Zona Leste, elas possuem 1 milhão de habitantes. Se nós temos 1.800.000, só essas 2 zonas é metade da nossa população. O resto está distribuído nas 4 zonas. Então, há um desequilíbrio muito grande, entendeu, referente a essas 2 zonas. Né? O desequilíbrio que eu falo é a questão de instalação de grandes equipamentos comunitários, entendeu? Como praças, parques, entendeu? A instalação de hospitais, entendeu? Clínicas e instituições de uma maneira geral. O próprio judiciário ele já começou a ir para a Zona Norte e Zona Leste também. Né? E isso é favorável. Por quê? Essa descentralização... Mas, ao mesmo tempo que eu falo de descentralização, desculpe estar falando tanto, tá? Ao mesmo tempo que eu falo da descentralização, uma coisa que Manaus precisa nós temos que ter uma densidade otimizada. O que significa isso? Manaus nós sofremos de um fenômeno que se chama de espraiamento. O que significa isso? A cidade ela se espalhou demais, de uma maneira horizontal. E isso acaba aumentando os custos referentes aos serviços, principalmente referente ao transporte, porque se torna mais caro de você levar o transporte coletivo até lá. Um exemplo hoje que eu digo atualmente, né, aconteceu por exemplo, Viver Melhor. Nós temos aí 9.000 unidades, tá? O governo instalou lá numa determinada área, mas a feira não foi instalada. Então, vamos instalar uma feira provisoriamente. Isso é uma coisa que nós temos que começar que eu chamo de desconstruir. Nós temos que começar a mudar a lógica urbana da cidade. Por exemplo, nós temos muitos vazios na cidade. Então, por que não, ao invés de fazer os grandes conjuntos habitacionais, 9.000, 10.000, 20.000 unidades, por que não fazermos 300, 500 dentro da cidade? Entendeu? Nós temos vazios urbanos em Petrópolis, nós temos Colônia Antônio Aleixo, nós temos em vários bairros, você pode pegar a imagem satélite da cidade, você vai verificar. Temos muitos, não são poucos. Né? Então, essa densidade otimizada, para vocês terem uma ideia, nós temos densidade aí de 30 habitantes por quilômetro quadrado, e isso é pouco. Para vocês saberem, em Nova York, é 270 a densidade. Só que tem um detalhe. Em Nova York tem uma densidade otimizada, tem um ótimo transporte coletivo, porque existe um metrô eficiente, um sistema de metrô eficiente, e tem muitos parques, além daquele Central Park, que é uma coisa enorme, né, no meio de Nova York. Então, tudo isso foi pensado e foi implantado em décadas, gente.
Ninguém vai conseguir mudar Manaus, aí eu volto a dizer, em 1 ano, 2 anos. Nós vamos ter que mudar em décadas. Tá? Nosso centro, da mesma forma, entendeu? E por aí vai. Desculpe eu ter me alongado. O seu conhecimento é importante para a gente. A gente aprende, né? Continuamente. Vamos ouvir agora o Daniel Aragão, que ele é do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Cadê o microfone? Pode sentar. No assento do vereador Jairo. Boa tarde à mesa, ao presidente Sidomar Bitbol, aos presentes. A gente, como em classe aqui, estamos representando o Conselho de Corretores de Imóveis, nosso presidente em exercício, Paulo Celestino Júnior, está presente, e a gente queria fazer nossa contribuição e colocar. A gente tem vindo nessas discussões, nas audiências públicas que têm sido abertas pela Câmara, e nós temos observado alguns fatores. Hoje, eu queria colocar o nosso conhecimento do mercado imobiliário, não desmerecendo as outras LCs, mas, assim, eu acho que um processo como esse, complexo e massificante, eu acho que cada classe cuida do seu interesse, contribui com a parte que lhe é conhecedor durante os anos. Então, colocar o nosso arquiteto e urbanista Pedro Paulo, quando ele coloca da descentralização dos empreendimentos imobiliários da classe social, aí do governo federal, e a gente precisa enxergar também algumas particularidades que nós temos hoje. A questão hoje dos licenciamentos, dos outros órgãos públicos, SEMAS, IFAM hoje é uma situação hoje federal que tem colocado âncoras em muitos projetos imobiliários. Então, assim, hoje essa descentralização em relação às áreas de urbanização e massificação de unidades imobiliárias para o centro, eu acho que vai ficar Petrópolis, essa região centro-sul, sul, oeste, vai ficar cada vez mais difícil por questões hoje de legislação. Hoje, a legislação hoje ambiental ela é muito forte para o nosso segmento. E onde a gente imagina que nós temos hoje, na terça-feira, a gente foi colocado a questão da LC número 002, aí, que é de obras e edificações, falando de recuo, de tudo que tinha do empreendedor, e eu volto a afirmar a todo mundo, o segmento imobiliário hoje, ele segue à risca o plano diretor. A nossa preocupação hoje é que nós estamos vendo muito desenvolvimento de áreas, de invasões, de situações que estão descoordenadas. Isso, sim, é uma situação que deixa a gente preocupado. Mas onde a gente imagina que no mercado imobiliário, onde você constrói hoje, em um terreno de 4, 5 mil metros, 200 a 300 unidades imobiliárias, isso você concentra uma quantidade de famílias bem expressiva, onde ajuda a mobilidade da sociedade. E a gente tem visto que realmente o plano diretor, ele tem muitas anuâncias, mas nós precisamos observar o seguinte: o que tem feito hoje os outros órgãos acompanhado com a gente. Eu não presenciei nenhuma das audiências públicas, a SEMAS, o IFAM, o IPAAN. Eu não vi nenhum desses órgãos aqui comprometidos conosco de trazer um engrandecimento a essa causa. E no momento em que todos os senhores, os vereadores, fizerem a votação do plano diretor e for colocado o plano diretor em funcionamento, nós poderemos ter sérios problemas de embargos de mobilidades, até urbanas, por questões ambientais. Então, assim, a nossa contribuição é colocar que existe, sim, uma necessidade muito grande de inovar, mas eu acho que faltou o congressamento, a união, o Estado, por exemplo, eu não vi o Estado do Amazonas, representantes do Estado do Amazonas, dentro das nossas discussões. Então, assim, é bem complexo, que a gente queria deixar aí de contribuição e contar com os corretores de imóveis aí, que nós temos feito
a mudança na cidade, ajudando a trazer novos projetos, a novas situações, mas a gente está parceiro aí da Câmara Municipal e do que precisar aí para esse plano diretor. Obrigado pela sua participação. Com a palavra, Marinete Pedrosa, do bairro de Petrópolis. Aí no microfone do vereador Carijó, só apertar, Marinete. Estou apertando. Aí. Tem que ficar acesa a luz. Aí. Boa tarde à mesa. Boa tarde ao nosso relator, vereador Elias Emanuel, que comanda, assim, muito sabiamente esse processo do plano diretor, e a todos que estão aqui presentes hoje. Ouvindo o Pedro Paulo, o senhor Pedro Paulo, e a professora que falou sobre a educação, eu queria dizer assim que o saber traz conhecimento, e o conhecimento nos faz pertença de todo um processo. Há 50 anos que eu não vejo, né, como foi afirmado pelo professor da Uninorte, um plano diretor ser discutido como está sendo hoje. E eu quero parabenizar esta casa, parabenizar a todos por esse processo. E dizer o seguinte: a minha contribuição é por que a mesa, a comissão do plano diretor não faz uma dinâmica de escala junto às instituições universitárias para estar trazendo aqui, né, os alunos acadêmicos para participar das discussões e tomar esse conhecimento do qual a professora estava falando. E assim a gente poder ter uma discussão mais acirrada sobre todo esse processo da cidade. Essa é a minha proposta para se pensar, porque nós ainda temos 6 audiências ou mais, né, segundo aqui o nosso panfleto. Então, que a gente pudesse pensar nessa escala junto às instituições, convidando, né, trazendo realmente os alunos para esse conhecimento e essa pertença dentro desse processo do plano diretor. Obrigada. Obrigado, Marinete, pela sua contribuição. Eu quero aqui dizer que a tua frustração também não deixa de ser uma frustração da Câmara Municipal de Manaus e também até da própria Prefeitura, porque nós que acompanhamos muitas das audiências para a composição desse anteprojeto, a gente pôde observar que era mínima ou quase nula a participação de acadêmicos, inclusive dos cursos que têm relação direta com o plano diretor, como, por exemplo, arquitetura e engenharia, não é verdade, Pedro? Muito pouco. Por exemplo, nós passamos 20 dias divulgando esse calendário de audiências, e a única vez que eu vi a participação, não de representantes de instituições de ensino, mas de verdadeiramente alunos, foi na terça-feira passada, quando os alunos do IFAM, da antiga Escola Técnica Federal do Amazonas, vieram aqui a esta casa participar, e a Uninorte também. Fora disso, eu não vi nenhuma participação da UEA, da UFAM, de outras instituições que têm elevado poder de conhecimento e muito tempo de trabalho aqui em Manaus. Eu lamento, sinceramente lamento a ausência, mas a Câmara tentou criar esse fio condutor para que a gente pudesse unir os nossos saberes. Elno de Souza, também lá de Petrópolis. Aí no microfone do professor Samuel. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pequena reflexão aqui daquilo que falou Pedro Paulo e falou também o Dr. Wesley, engenheiro, que nós não queremos aqui buscar os culpados, né? Mas o meu pensamento, como morador da cidade de Manaus e do estado do Amazonas também, eu penso que
os nossos governantes pensaram pequeno para a cidade de Manaus, no sentido de que nós íamos chegar a 3 milhões, a 4 milhões de habitantes, né? Por desenvolverem vias tão estreitas para a cidade de Manaus e daquilo que hoje nós vivemos, a confusão que é a mobilidade urbana hoje na cidade de Manaus. Então, eu penso que esta casa, quando fazer projetos em vias, tem que pensar de um modo, como o Pedro Paulo falou, né? A longo prazo, de 10 anos, mas tem que desenvolver os projetos de uma forma em que, quando chegar lá na frente, nós não estamos sofrendo novamente a mesma coisa que passamos aqui atrás, né? Uma outra situação que falou sobre fiscalização do plano diretor. As pessoas mais simples sabem que ela não pode avançar, construir a sua calçada ou o seu muro da sua varanda de alvenaria em cima do meio-fio. Ela sabe disso. Então, muitas das vezes, o que falta a essa fiscalização ser mais firme diante daqueles que burlam, de uma certa forma, a lei. Então, dizia o presidente da SMTU que é a cidade dos nãos. Eu sei que não pode ser construído, mas eu construo a si mesmo. O Pedro Carvalho, em uma de umas reuniões que nós tivemos, ele falava desta forma. Então, é necessário que haja fiscalização para que o plano diretor seja cumprido rigorosamente. Era isso que eu queria falar. Obrigado, Elno, pela tua participação. Com a palavra, o Pedro Paulo. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o que, primeiramente, o Daniel Aragão falou, que realmente é uma dificuldade, Daniel, digamos, nós conseguirmos conciliar todos os órgãos que fazem licenciamento, tá? Principalmente porque, principalmente o IFAM, né, é uma legislação federal. Veio algo, aí eu volto àquele primeiro ponto que eu falei, a questão da falta do alinhamento das políticas públicas nas diversas esferas de governo, tá? Veio a questão do tombamento do centro, veio através de Brasília, entendeu? Sem uma discussão com a própria população, tá? E colocaram regras, não, olha, você pode construir isso, você pode construir aquilo. Nós, como moradores da cidade, nós sabemos que o centro ele tem que ser preservado. Mas também não adianta nós colocarmos o centro numa redoma de vidro se você não vai desenvolver absolutamente nada nele. O que vai causar é o que está acontecendo hoje, é um abandono. Você não pode instalar habitação, que tem que... uma das diretrizes de todos os centros que passaram por um processo de reabilitação ou revitalização é exatamente a volta da moradia ao centro. Tá? Por quê? O centro ele acaba se tornando estritamente comercial, funciona num determinado horário e ele fica abandonado à noite. Belo Horizonte ela passou por um processo de revitalização do centro, e uma vez eu cheguei à cidade por volta assim, de umas 2 horas da madrugada, e aí eu conversando com um taxista, eu me assustei, porque o hotel onde eu ia ficar era no centro da cidade, e aí eu peguei e me assustei porque eu vi pessoas caminhando, e eu vi pessoas reunidas em praças, entendeu? E eu peguei e falei para ele, mas vem cá, não existe falta de segurança aqui, não? Aí ele disse que não, porque por todo o processo que passou, o centro, aconteceu no centro, eles criaram um sistema de monitoramento e segurança muito grande, entendeu? E hoje os imóveis estão altamente valorizados, entendeu? São apartamentos antigos, apartamentos grandes, onde geralmente tem a moradia de um casal com um filho no máximo, entendeu? Ou seja, se tornou uma nova área. Então, se nós queremos, por exemplo, isso não só para o centro, mas para toda a cidade, logicamente nós vamos ter que pensar também nessa, digamos, nessa facilidade ao empreendedor. Por quê? É uma coisa que eu sempre digo, as pessoas,
nessa minha caminhada, eu costumo lidar com todas as pessoas, inclusive com movimentos populares. E as pessoas do movimento populares têm sempre aquela ideia de segregação muito forte. Isso é lógico, isso é cultural. Tá? Mas uma coisa que eu sempre falo, todos os mercados eles são importantes para a cidade. Todas as pessoas, todas as classes são importantes, inclusive os movimentos. Entendeu? O mercado imobiliário ele é altamente importante. As indústrias são altamente importantes para Manaus. A questão dos comércios e serviços são altamente importantes, porque assim é que se forma a cidade. Não adianta só, é uma coisa que eu digo, não adianta só nós pensarmos, não, vamos resolver todo o problema do déficit habitacional de Manaus, que é em torno de 110 mil unidades. Tá? Lógico, nós temos que resolver, sim, esse problema. Tá? Nós temos que dar qualidade de vida, como eu falei, às pessoas da Zona Norte, da Zona Leste, sim, entendeu? Mas nós temos que pensar em toda a cidade. E uma delas é o centro da nossa cidade. O centro da nossa cidade, para vocês terem uma ideia, nós temos 190 imóveis abandonados. Eu estou falando em imóveis, eu não estou falando em lotes, imóveis abandonados. E são imóveis que são tombados e estão em ruínas. Entendeu? Então, o que acontece? Existe uma proteção tão grande, entendeu? Mas que vamos deixar ruir. E aí é que vai a nossa história, vai a nossa memória. Tá? Se você, por exemplo, em qualquer cidade da Europa, o que eu acho incrível, que no Museu do Louvre, um cara pegou lá, aquilo é um patrimônio tombado, o cara pegou e fez uma pirâmide de vidro. Poxa. Mas aí, uma vez conversando com uma técnica do IFAM, ela me disse o seguinte, mas lá eles têm outras normas, e aqui nós temos as nossas. Poxa, gente, o patrimônio de lá é diferente do daqui, a questão da memória, a questão da história é diferente do daqui. Então, nós vamos deixar todos os nossos imóveis, exceto o Teatro Amazonas, que é tombado, exceto o Porto, que é tombado, Alfândega e tudo mais, o resto nós vamos deixar acabar? Então, isso é uma reflexão, entendeu? Então, quando eu falo na união de todos, eu também estou falando nos órgãos. E eu estou falando tecnicamente porque eu conheço todos os processos, e eu sei como é demorado. Aquilo que o Daniel Aragão falou, ele está coberto de razão. Você imagina passar em um órgão apenas, você passar 10 meses, você passar 1 ano para aprovar em um órgão. Ou seja, a pessoa que está, no caso, financiando, ela perde o time do negócio e ela decide, não vou mais fazer. Né? Tá, então, seria isso que eu gostaria de comentar. Isso que também que o rapaz ali, como é o nome dele? O Elmo falou, também concordo plenamente, tem que ter uma questão de fiscalização. Tá? Lógico, tem que haver todo um aparato para isso, gente, porque, para vocês terem uma ideia, o Implurb tem 30 fiscais. Tá? Então, como é que você resolve um problema de uma cidade, como é que você fiscaliza o plano, né, as construções, se você tem 30 fiscais? É algo altamente impossível. Tá? Só para conhecimento de vocês, eu já tenho 12 anos de Implurb. Tá? E quando sempre passa de uma gestão para outra, né, que os cargos comissionados vão para casa e os RDAs também, ficam apenas 15 técnicos dentro do órgão. Aí você pergunta, o que vocês ficam fazendo? Nada. Nada. Não tem condições de trabalhar. Entendeu? Então, lógico, tem que haver uma estruturação, entendeu? Não só na questão do próprio plano diretor, mas a questão de um aparelhamento, entendeu? Contratos de técnicos, e que esses técnicos, tipo assim, não sejam provisórios, entendeu? Você consiga desenvolver o que eu chamo de uma memória técnica, entendeu? E aí sim você vai... E, lógico, toda a questão de aplicabilidade de recursos, de continuidade, e aí sim nós podemos ter uma cidade melhor. Vereador Rosenha. Boa tarde a todos. A fala do arquiteto Pedro Paulo, ela me deixa profundamente motivado de ouvir palavras
tão sensatas de um funcionário de carreira do Implurbe. Este mesmo Implurbe que, de maneira, eu não vou dizer equivocada, porque está cumprindo a lei, está cumprindo o código, ainda interfere negativamente no processo de humanização do Centro Histórico de Manaus. Você não vai conseguir jamais levar essa segurança para o centro, levar pessoas para o centro, se você não fomentar o empreendedorismo naquela região. Infelizmente, hoje, com a legislação que nós temos, um restaurante não pode pôr uma mesa e uma cadeira na calçada, porque fere o código. Um bar não pode estar a 500 metros de um colégio, porque fere o código, mesmo esse colégio não funcionando à noite no centro, né? Então, o que nós temos que fazer nesse plano diretor, eu já havia falado isso antes, é flexibilizar os investimentos em algumas áreas do Centro Histórico de Manaus, para que as pessoas possam novamente ter segurança em caminhar no centro, aí jantar no centro, aí fazer uma reunião no fim da tarde com os amigos no centro, como já ocorre no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Olinda. Nós precisamos desmarginalizar o centro da cidade de Manaus. Um exemplo muito interessante. Ontem à noite eu estava com uns amigos em um lugar na Silva Ramos, com Japurá. Há 2 anos e meio atrás, aquilo ali era uma área perigosíssima na cidade. E com a vinda de 2 estabelecimentos, passou-se a ter gente de bem ali. Diminuiu o número de cheira-cola, diminuiu o número de ladrão e aumentou o número de pessoas que foram trazer um melhor visual naquela área da cidade. Então, para isso, a gente tem que ter sensatez e entender que o que adianta a gente reformar uma fachada histórica, o que adianta a gente deixar a parte estética, a parte plástica muito bonita, se aquilo à noite está vazio, sendo tomado por marginais, sendo tomado por pessoas que fazem do baixo meretrizo o seu trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem que interferir, sim, e o arquiteto Pedro Paulo tem toda a razão com a sensatez que o tempo lhe trouxe. Eu acho que nós temos que ter vários pesos e várias medidas na formação desse novo plano diretor. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rosenha. Oswaldo Ribeiro, do CIESA. Está à mesa? Está à mesa? Na bancada do Dr. Gomes, por favor. Entendeu? Senhor presidente, demais componentes da mesa, primeiramente agradecer o convite, né, que nós recebemos lá do CIESA de participar, e eu ressalto também, como o professor Rabi falou, né, da importância de que nós possamos levar até os nossos alunos esse conhecimento de que eles também podem contribuir para melhorar a cidade. Em todas as áreas do conhecimento que nós temos, vários cursos, né? E particularmente, eu tenho 2 sugestões, uma bem simples, mas que afeta todas as pessoas que chegam a Manaus e procuram algum endereço em Manaus. Então, eu, como já estou há 10 anos em Manaus, e posso dizer que conheço a cidade, bastante a cidade, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de localizar um endereço na nossa cidade, por falta de placas indicativas, e isso atrapalha o turista, atrapalha pessoas que vêm de fora. Também o mais bizarro ainda é a numeração das residências da nossa cidade. Eu já considero como nossa, como já disse, eu estou há 10 anos, então já adquiri estabilidade aqui. A gente observa a numeração das casas, lojas comerciais, algumas nem têm o número colocado na parede. E isso
atrapalha bastante. Às vezes a gente desiste de ir num local porque não consegue achar o endereço. Então, acredito que deve ter alguma medida que possa ser colocada aí, uma obrigatoriedade de que alguém tome essas providências. Outro problema também que eu vejo e que acredito que dificulta até o desenvolvimento da nossa cidade é a falta de uma política fundiária que coloque cada proprietário, cada imóvel, que todos os imóveis sejam documentados e que seja feito os documentos de propriedade dos imóveis. Porque toda vez que a gente vai fazer algum empreendimento, alguma coisa, sempre tem uma barreira de documento, não tem registro de imóvel, é só documento de compra, aí a gente vai buscar lá nos cartórios, fazer vintenária e não sei o quê, aquilo é tudo, aí era invasão, então, isso, acredito que causa um grave problema até para o empreendedorismo, porque sabe-se que até para obter um financiamento aí de instituições bancárias, você precisa ter um imóvel totalmente regularizado. Para se fazer uma construção, está aqui o IPLUB aí presente, tem que estar com o imóvel totalmente regular. Isso, não tenho dados precisos, né, mas a gente sabe que a grande parte da maioria dos imóveis, exceto os do centro, a maioria da periferia é totalmente irregular. Então, são duas sugestões, que seja criada aí uma comissão fundiária, um mutirão fundiário, alguma coisa desse tipo, prevista aí para que se resolva esse problema da nossa cidade. Muito obrigado pela sua participação. Com a palavra, o Eduardo Falcão, servidor da Câmara e morador da Praça 14. Boa tarde a todos. Eu sou daqui da Câmara Municipal e a minha pergunta ao nobre Pedro Paulo é o seguinte: se nós formos olhar o crescimento da cidade de Manaus, ela se espalhou em forma de losango, certo? E se nós formos analisar bem a sua parte de sistema viário, né, ela vai ter um eixão norte-sul, a Torquato, vem passando ali pega a Chapada, né, e vai até o centro. E aí minha pergunta é o seguinte, né, tem algum planejamento a longo prazo, né, para se transformar, se aproveitar esse sistema viário, ser criado um eixo norte-sul e até também leste-oeste, porque eu vejo assim, né, que como Brasília, por exemplo, tem aqueles eixões, né, então naquela parte ali o trânsito flui, é um pouco lento, mas ele anda, né. E as nossas ruas aqui são muito estreitas. Eu acho que se forem criados esses eixões, norte-sul, leste-oeste, e os anéis também, né, retirando do centro da cidade os carros mais pesados, e assim, fazendo que as pistas fiquem mais velozes, né, norte-sul, leste-oeste, eu acho que vai melhorar mesmo o nosso trânsito, né. Então, a minha pergunta é essa: tem algum tipo de planejamento a longo prazo quanto a isso? Palavra, Pedro Paulo. Foi uma pergunta muito boa, Eduardo. Realmente, a cidade, quando nós observamos no mapa, ela se desenvolveu sempre indo a norte, né? O porquê? Porque nós temos o Distrito Industrial de um lado, que ele serviu como uma barreira. Nós temos a questão do aeroporto e toda a área do Tarumã, que na época não era tão interessante de ser ocupada, né? E, logicamente, a cidade foi crescendo a norte. E Oi? O Rio, né? Pois é. E, graças a Deus, nós temos, o que eu sempre digo, nós temos a grande reserva Duque, entendeu? Que serviu como uma barreira, porque senão a cidade estaria muito maior. Tá? O que acontece, Eduardo, é que hoje nós realmente só temos um grande eixo, que é o eixo norte-sul, que é a Torquato, que ela bifurca entre Djalma e Constantino. Você pode ver que todo acidente, grande acidente que acontece, quando há um rompimento de uma adutora, se
A Torquato, ela engarrafa, ela para o restante da cidade toda. Toda. Nós vamos sentir reflexo lá na Bola do Coroado, por exemplo. O porquê disso? Exatamente por nós não termos essa questão das interligações leste-oeste. O governo do Estado ele tem um projeto que, inclusive, ele vem seguindo, que é o projeto de diretrizes viárias. Tá? Esse projeto foi feito, se eu não me engano, pela Camargo Correia, e ele traça exatamente todas essas grandes intervenções, inclusive está lá nesse grande plano, a questão da Avenida das Torres, né? Exatamente também esses eixos leste-oeste. Um exemplo, nós temos a Noel Núteus, que ela deveria receber uma interligação até a Avenida do Futuro. Entendeu? Nós não temos essa interligação. Ela passaria exatamente pela lateral do aeroporto. Entendeu? Ou seja, o que acontece? Ou a pessoa que está de carro, ou está num ônibus, ou ele vai pegar pela Estrada da Ponta Negra, ou vai pegar na Avenida do Turismo. Entendeu? Então, e nós temos grandes gargalos aqui, que eu diria que necessitam serem resolvidos. Um exemplo claro, o Boulevard Álvaro Maia. Você vem com o Boulevard, com toda aquela caixa, entendeu? Com todo aquele canteiro, aí chega para interligar na Paraíba, tem, me desculpem se tem algum morador, tem 8 casinhas ali que afunilam o trânsito. E o pior de tudo, fizeram uma obra de arte ali para fazer a interligação, gastaram um dinheiro imenso e não desapropriaram as casas. Entendeu? Pois é, porque o projeto original dali era para fazer uma interligação direto, indo parar na Paraíba. Não quiseram desapropriar as casas, deixaram as 8 casas lá, e hoje existe um afunilamento que vem a Duque de Caxias, vem o Boulevard, para pegar a Paraíba. Então, é um caos. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? Manaus precisa de medidas urgentes, paliativas. Um exemplo, estão fazendo as baias de ônibus. Isso é uma medida urgente, entendeu? Agora, lógico, necessita que os motoristas entrem nas baias, né? Outra, nós precisamos de interligações urgentes, entendeu? E essas leste-oeste são altamente necessárias, porque você vai facilitar exatamente esse fluxo. E uma coisa que eu quero falar sobre mobilidade é o seguinte, as pessoas têm a ideia que, não, vamos alargar as vias. Isso não é, na minha concepção, como arquiteto e urbanista, não é correto. Porque é melhor que a gente comece a investir o dinheiro num transporte público decente, seja ele tipo um transporte massivo. Por que nós não deixamos o carro em casa? Porque nós temos um transporte deficiente. Essa que é a verdade. Nova York, por exemplo, o cara vai para a ópera no metrô. Viena, a mesma coisa. Aí vocês vão dizer, pô, mas você está falando nos Estados Unidos, você está falando na Europa. Pois é, mas lá escolheram um tipo de modelo, entendeu? Que hoje é viável para a cidade. Então, nós temos que resolver esse modelo nosso e urgente, entendeu? Para que nós não soframos mais. Porque, senão, não é só a pessoa que pega o ônibus coletivo que passa 3 ou 4 horas. Nós também, que temos carros, nós vamos passar 3 ou 4 horas no trânsito. Entendeu? Então, essa questão das interligações, elas têm que ser feitas. O governo do Estado ele tem feito, vai surgir aí um novo eixo norte-sul, que é exatamente a interligação com a Avenida das Flores, vai desafogar um pouco, mas também não é a solução total para a mobilidade. Tá? Precisa de muito mais. Uma palavra, o Adjalma, do IBGE. Bom, eu gostaria de abordar essa questão do adensamento. Eu sempre fui um defensor dessa questão do adensamento, porque eu sempre fiz uma continha muito simples. 100 casas populares, com terreno de 8 por 12, ocupariam cerca de 10 mil metros quadrados de área. Então, dá para notar que realmente é algo que assusta, né? Na medida em que você horizontaliza as habitações, mas você ocupa um espaço muito grande. E esse cálculo
considera somente o terreno da casa. E aí você tem as ruas, você tem as áreas de lazer, que são obrigações naturais e tudo mais. Então, eu penso que essa questão do adensamento ela deve ser muito, muito bem pensada. No sentido de que me preocupa algumas ações imobiliárias que estão acontecendo na cidade e que não levam em conta exatamente essa questão das vias. Eu fico pensando naquele empreendimento ali da Pedro Teixeira, em frente ao Débora, no dia que todos os apartamentos estiverem ocupados, e o que vai acontecer com a Pedro Teixeira de 6h30 às 7h30 da manhã. Ao passo que todos os moradores, os 500 moradores que estarão lá morando, vão querer sair ao mesmo tempo para os seus trabalhos, para as suas escolas. Então, algumas coisas assim, eu estou citando esse exemplo para dizer que o adensamento é saudável, e eu penso que já é o momento da nossa cidade pensar nisso, mas pensar com critério. Não é tão somente você abrir todas as áreas que estão disponíveis, que estão não ocupadas na cidade, mas sem critérios. Eu penso que é necessário nós pensarmos exatamente nesse sentido. Com relação ao centro e outros bairros históricos da nossa cidade, estão perdendo população. Nós detectamos que o centro perde a cada censo população, a Santa Luzia perde população, o Educandos perde população, o São Raimundo, a Glória e, ultimamente, o Santo Antônio, se eu não estou enganado, também estão perdendo população. Uma vez que esses bairros eles não atraem mais investimento imobiliário. E aí que a consequência disso é exatamente isso que o Pedro Paulo falou, o abandono. Eu sou um crítico do sistema Uninorte de ocupação nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, se a Uninorte não tivesse investido tanto no centro, e o que seria o centro hoje à noite, não é verdade? Seria um abandono total, uma marginalidade só. Né? Então, é assim que nós devemos pensar a nossa cidade. Umas coisas trazem um certo constrangimento para o aspecto urbano, por outro lado, colaboram. Então, isso que está acontecendo com o centro é algo que nós devemos refletir, porque, na medida em que as economias estão saindo do centro para buscarem outras áreas da cidade, certamente que daqui a pouco, vereador Rosenha, nem mais comércio nós teremos no centro. Não é verdade? Então, nós teremos um bairro completamente abandonado. E isso deve ser repensado. Agora, eu penso que, politicamente, gente, político faz quando ele quer. Faz acontecer quando ele quer. Eu acho que essas articulações, instituição, e não importa se ela é federal, se ela é papal, se ela é municipal ou estadual, elas têm que acontecer. Porque não é possível que uma pessoa, para se construir, como disse o senhor ali, para se construir, ele tenha que fazer sabe, como disse o colega corretor de imóveis, né, ele tem que fazer um projeto de anos até. Né, e uma via sacra em instituições e mais instituições para simplesmente liberar uma obra. É muita burocracia, é muita exigência, é muita falta de conversa, de contato, de articulação até. Eu penso que isso pode sim acontecer e não vejo dificuldade para isso, gente. Manaus precisa. Você já imaginou alguém que está gastando aí no investimento de médio porte, aí 200, 300 mil reais, ter que esperar 2 anos para liberar um projeto? É um absurdo. Né? É um absurdo. Então, essas coisas nós precisamos repensar na nossa cidade. Por último, eu faço uma crítica muito forte com relação ao sistema de pessoal da nossa Prefeitura de Manaus. Gente, na Prefeitura de Manaus, os agentes públicos, eles são tão somente agentes públicos da sua área. Por exemplo, quem cuida do trânsito, só cuida do trânsito. Né? E eu moro no Parque 10, é o bairro campeão de carros sobre a calçada. Eu acho que não existe nenhum bairro que tenha mais carros sobre a calçada. E, às vezes, está passando um Honda no bairro lá, e eu falo, olha, aquele camarada ali está sobre a calçada. Ele diz, mas nós não cuidamos do trânsito, nós só cuidamos da segurança. Eu sei que PM é estadual, mas, sabe, a gente precisa criar o papel do agente municipal, que é aquele cara que se preocupa com o lixo, que se preocupa com a segurança, que se preocupa com o trânsito, que se preocupa com as obras e que está capacitado a fiscalizar
essas atividades. E não somente aquelas atividades estanques. Você já pensou nós ficarmos dependentes, uma cidade de quase 12 milhões de habitantes, ficar dependente de 30 fiscais para fiscalizar as obras da cidade? São quase 500 mil imóveis, só residenciais, fora os industriais, os comerciais. Então, é impensável. Como é que se supera? Com criatividade, né? Com flexibilidade. Eu penso que essas são ações que poderíamos tomar. Obrigado. Queria agradecer a participação do Adjalma. Eu pergunto, o Antônio Marcos Lima de Amorim está presente? Antônio Marcos, eu queria dizer que eu, como relator dessa comissão, recepcionei aqui as suas propostas de emenda e elas versam prioritariamente sobre o Código de Posturas, né? No artigo 74, você faz um questionamento aqui sobre prazos e no 75 deve-se proibir totalmente qualquer tipo de publicidade em prédios históricos, né? No 78, proibir colocar em postes, semáforos, em engenhos publicitários. Te digo que nós vamos analisar todas as tuas propostas e eu me comprometo de poder transformá-las em propostas de emenda ao projeto, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer a participação de todos que compõem a mesa, convocar todos para segunda-feira. Nós teremos uma reunião setorial aqui na Câmara para discutir o setor produtivo da cidade de Manaus. E na semana que vem a gente prossegue com o nosso calendário de audiências públicas. No dia 1º vamos tratar do parcelamento do solo e no dia 2 das áreas de especial interesse social e também do perímetro urbano. Agradecendo a Deus pela paz deste ofício, considero encerrada esta audiência. Obrigado. Encerrada mais uma reunião setorial que tratou do Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus. Continue com a nossa programação.